Bom, chegamos ao módulo 5. Nessa etapa, nós vamos abordar a modelagem final da peça em todos os seus detalhes. Após a cabeça estar fixada, vamos finalmente modelar o pescoço. Bom, a cabeça, como você viu na etapa passada, ela está fixada, mas o pescoço não está desenhado. Aquela marcação que eu fiz aqui entre as clavículas, vocês reparem como ela é muito importante. Isso aqui me deu a base do pescoço. Então vocês estão vendo que eu estou aplicando aqui tiras de isopor que vão me dar o volume necessário para eu fazer o desenho que eu pretendo nesse pescoço. Vocês podem argumentar, mas tem espaço aqui, como é que é isso? Tudo isso aqui vai ser preenchido com a expansão do poliuretano. Quando eu estiver esculpindo, eu quero ter a liberdade de desenhar uma anatomia no pescoço aqui, sem precisar ter que parar para colocar mais pedaços, enfim. O ideal é que você corte peças de isopor e que fiquem bem próximas. Elas estão simplesmente aqui apoiadas com esse grampo, só para poder receber o poliuretano. Mas isso aqui vai me dar uma massa de isopor que já para mim já é suficiente para eu começar a fazer o trabalho. Na verdade, quando eu coloco esses pedaços de isopor, eu já estou desenhando. Isso aqui já acompanha toda uma ideia que eu quero de movimento que eu quero dar no pescoço. Então vocês estão vendo que ela não encaixa perfeitamente, mas isso aqui é mais que suficiente. O poliuretano ele tem que ser por seção. Por exemplo, você vai derramar poliuretano aqui, você só vai derramar poliuretano aqui. Não tenta ir para o outro lado. Primeiro que você vai ter que deitar a peça em outra posição. O tempo do poliuretano não permite. Ele expande muito rápido. E quando ele começa a expandir, ele não vai correr mais como líquido. Se você tentar enfiar aqui um poliuretano expandindo, ele não vai ocupar a parte interna aí que a gente precisa que ele ocupe. E quando você vier desbastando, provavelmente vai abrir um buraco, nessas junções aqui, enfim. A gente precisa derramar um poliuretano líquido aqui para ele ocupar esses espaços todos. Então, vai colocar poliuretano aqui, é só aqui, tá? E vai passo a passo jogando o poliuretano. Bom, aqui vocês estão vendo o poliuretano já todo aplicado e quando ele expande, ele sobe aqui pelas frestas. O poliuretano, assim que ele expande, ele se fixa no local. Se ele estiver totalmente exposto à força da gravidade, ele vai cair. Mas em geral, ele tende a parar assim que ele começa a expandir. Esse poliuretano aqui, ele tem uma característica, tá? Ele não é um poliuretano de fixação. É 25% a mais de preto. Tá, essa mistura aqui de poliuretano. Olha como é que ocupou tudo. Evidentemente sempre aparecem buracos, enfim. Mas só o que me interessa é ter uma superfície com que eu possa trabalhar e desenhar esse pescoço. É só o que me interessa aqui no caso. Assim que terminou de aplicar, comece a modelar. Porque no dia seguinte, esse poliuretano vai estar muito resistente. Bom, aqui eu começo com uma faca serrilhada, com aquela serrilhada de cortar verdura, fruta. E ela corta muito bem esses excessos de poliuretano. Aqui eu já estou usando a faca pequena, adaptada para a escultura de isopor. Trabalhar uma parte que é anatomicamente sensível, ou seja, eu estou fazendo arte aqui, eu estou desenhando o pescoço em cada corte desse. Proteja a sua outra mão. Essa fase de trabalho em que você corta uma seção de isopor com poliuretano, assim que a lâmina atravessa o poliuretano, ela sai com muita violência, quando é que você está fazendo muita pressão para cortar o poliuretano. E é muito perigoso. Tá? Eu acho que a parte mais perigosa da escultura é essa, que tem essa combinação de poliuretano e isopor. Então proteja a mão que você está segurando a peça. Mantenha a faca sempre bem afiada. Isso aqui é fundamental. E ela vai perder o fio mais vezes por causa do poliuretano. 2, 3, 4 passadas, ela pega o fio de novo. Aqui vocês estão vendo por que essa faca é necessária, Para você ver que ela se adapta à curva do pescoço que eu quero encontrar.
Agora a gente está chegando numa situação aqui que é um pouco mais crítica. Nesse caso aqui, você entrar com corte aqui primeiro a 1 milímetro aqui do rosto para soltar. Se você puxar aqui, você pode abrir um buraco nesse rosto aqui. Então você pode usar essa faca aqui, que é a serrilhada de novo, para vir cortando em seções, como eu estou fazendo aqui, para aproximar. Por que cortar em seções? Porque aí você tira a resistência do poliuretano, ele se torna só uma casquinha, fica mais fácil de cortar. Aqui eu estou mostrando como é que eu estou fazendo, né, para diminuir, né, fazer esse corte aqui e aproximar, tá vendo? E assim eu vou enfraquecendo esse poliuretano aqui. Já tendo feito essa aproximação, eu posso dar uns cortes mais próximos aqui. E agora, quando você vai se aproximando da parte anatômica, aquela faquinha menor, bem afiada, é a ideal. Novamente, tem uma massa de poliuretano para retirar, use a faca serrilhada. Aqui eu estou mostrando exatamente aquela situação de poliuretano que expandiu e ficou grudado no rosto e eu quero soltar isso. Com a faquinha você vai fazer um corte junto ao rosto e outro por aqui. Jamais corte aqui e puxe, que você faz um buraco na sua peça. Eu cortei por aqui, agora por cá, por aqui eu vou soltar essa lasca. Evidentemente que mesmo que você faça um buraco, você pode consertar, mas não é legal você estar o tempo todo parando para ficar colocando o poliuretano em buraco que você vai abrindo. Não é legal isso. Aqui vocês estão vendo como essa faquinha ela se adapta às curvas anatômicas da peça. Aqui a cabeça está deitada. E aquele grande volume de poliuretano que estava aqui grudado e está sendo retirado aqui com a faquinha agora. Eu estou apontando uma marcação do desenho que foi cortado com fio níquel. Isso aqui é uma marca de corte de fio níquel. É muito importante você observar isso, porque enquanto essas marcas de fio níquel permanecerem, isso significa que você está dentro do desenho. Aí a faquinha que está sendo usada, a orelha aqui, e olha como é que a faquinha vai, né, retirar só na pontinha aqui. Um poliuretano que ficou mais duro, alguma coisa assim. Aí você usa a faca serrilhada. Faquinha novamente. Olha o desenho que o pescoço está pegando. Tá vendo? À medida que o trabalho vai avançando na modelagem do pescoço, que eu estou desenterrando aqui a nuca, né? O poliuretano vai revelando o isopor por baixo, sempre amolando a faca, Importante observar aqui, o poliuretano aí, quando ele vai catalisando, expandindo, catalisando, esquenta muito e às vezes ele corrói o isopor. Não tem problema, você continua o trabalho e quando chegar na fase de acabamento, se essa falha sobreviver, você completa com o poliuretano. Pode acontecer de correr de novo? Sim, mas também pode não acontecer. Às vezes isso aqui é uma questão de mistura, da qualidade do poliuretano. Tá vendo? Eu apliquei mais um pouco, eu achei que devia, expandiu aqui. No caso aqui, vocês reparem que eu já não estou usando tanto isopor, estou preferindo usar o próprio poliuretano para modelar. Em geral, a gente só coloca pedaço de isopor quando é muita área. Né? É mais fácil você colar um isopor, pedaço de isopor, do que você ficar aplicando grandes quantidades de poliuretano. Além do que o poliuretano você não controla da forma que você controla o isopor no corte, né? E vai expandir e vai ficar uma forma esdrúxula. Bom, e aqui está o pescoço, né? Tomando a sua forma final. Isso aqui é uma lixa 36. A 36, não sei se eu falei antes, mas é a única lixa que nivela isopor e poliuretano. A 40 também consegue, tá? A partir das 50, você vai lixando e você vai perceber que vai ficar sempre um degrauzinho a favor do poliuretano. A 36, passando sempre no mesmo sentido, ela é capaz de dar uma uniformidade na superfície da peça. Ela corta o poliuretano com muita facilidade. Essa aqui já é uma fase bem artística. Olha como é que essa faquinha bem amolada, ela vai se encaixando na anatomia, fazendo marcações puramente artísticas, anatômicas, né? Para achar a expressão que eu quero. Também aqui, né? Tô modelando aqui essa junção do ombro.
né? Nessa seção de peitoral, eu já estou puxando o movimento que eu quero aqui, né? Na extensão do pescoço, e está começando a aparecer a peça. Agora é aquilo, né, que eu tinha comentado. Muitas vezes aparecem buracos, coloca um pouco de poliuretano, no caso aqui com mais preto, e aqui eu tô com uma lixa 36 para tirar essas pequenas reparos que eu tô fazendo. Isso aqui já é praticamente acabamento, tá? Dessas seções aqui. Tá, está modelado o pescoço. Bom, agora nós vamos finalmente começar a modelar o cabelo. A técnica de aplicar o isopor para modelar é a melhor quando você quer fazer com mais liberdade no ar, enfim. Por quê? Porque eu estou trabalhando as massas separadamente. Daria para prever isso aqui no desenho original? Daria, mas olha, eu nunca vi dar certo. Só dá certo quando o cabelo é muito simples. Aí já pode sair no desenho. No caso aqui, eu pretendia fazer um cabelo, né, com um pouco mais de expressão, né, com mais tridimensionalidade, né. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um corte e agora eu vou adaptar pedaços. É muito importante você ter essas partes assim mais retas, que elas facilitam o encaixe, né, do pedaço de isopor que você quer colocar para modelar o cabelo. Essa técnica aqui serve para qualquer outra forma que você queira fazer no espaço. Muito importante os grampos, né? Eu selecionei os pedaços. A mesma coisa do pescoço. Não precisa ficar perfeitamente encaixado. Reparem como é que é o encaixe, né? Eu selecionei essa parte aqui de acordo com o desenho que eu quero dar. Tem muito cuidado na hora de aplicar esse poliuretano, né? Você tem que deitar a cabeça para que ele não escorra para cá. O ideal nesse tipo de situação aqui é você fazer muito pouco poliuretano e você só começa a aplicar ele quando ele está expandindo. É como se você apertasse uma pasta de dente. Quando ele estiver formando aquela espuma, aí você aplica a espuma. Não aplique o poliuretano líquido. Corre o risco do poliuretano escorrer para o rosto. E vocês estão vendo aqui as massas que eu apliquei. Cada massa dessa aqui está prevendo um avanço do cabelo. Essa aqui é uma primeira aplicação de pedaços de isopor. Depois eu posso aplicar mais se eu sentir necessidade. E agora eu estou fazendo uns desenhos aqui, né? Riscando mais ou menos aqui um sentido que eu acho que a mecha tem que ter. Porque isso aqui está bidimensional, né? Isso, a forma que vai surgir aqui é tridimensional. O importante é que tenha poliuretano aplicado para segurar e não acontecer de, à medida que você vier trabalhando, o pedaço cair na sua mão. Bom, aí tá todo o material aplicado. E agora, com a faca média e a faca pequena, eu venho desbastando, quebrando as pontas, né? E começando a dar a forma. Sempre com a luva, né? Porque essa fase aqui também é muito perigosa. Acho que talvez mais perigosa ainda que a outra. Quando ela vence o poliuretano, ela sai com violência. Tomar muito cuidado nessa etapa aqui. Agora aqui com a faquinha menor, né? Por causa da proximidade com o rosto. Com a faca serrilhada também, para retirar pedaços maiores de poliuretano. Retirando excessos. Voltei com a faquinha. Aqui eu estou mostrando os locais que o poliuretano não entrou. Isso é normal. Isso acontece, não tem problema. Então vai ter que ser colocado mais pedaços de isopor. E aí está surgindo o cabelo. Aos pouquinhos. Eu já estou usando um pouco de lixa para acertar o desenho dele, para encontrar uma identidade nesse cabelo. Estou aqui aplicando pequenas seções aqui de poliuretano para fechar buraco. E vocês estão vendo como é que ficou, né, sem continuidade aqui próximo do rosto, né? Então o ideal é que
o polietano entra para cá ou o isopor encoste aqui, colhe só nessa parte interna aqui do cabelo que ficou voando. Olha os detalhes aqui esse pedaço aqui já praticamente virou parte da orelha mesmo. Essa parte aqui é fácil, é só derramar aqui um polietano aqui, um pouquinho aqui, e aí vai expandir. Toma muito cuidado com a quantidade de polietano nessa etapa. Trabalhe com muito pouco, né? Só com 2 milímetros, 3 milímetros no máximo naquele copinho de Yakult cortado, ou no copinho de café descartável, também pode ser usado. Olha como é que ficou voando ali também. Aqui, olha o que eu fiz aqui. Eu colei até um pedaço maior. Evidentemente, não é que a mecha vai fazer isso. Eu estou interessado simplesmente numa massa aqui. Isso aqui é pedaço morto. Aqui eu preferi aplicar, né, nos pontos de poliuretano. Como eu falei, o poliuretano foi aplicado, expandiu aqui e já está resolvido. Aqui, idem. Né? Olha aqui como é que o poliuretano ele expande no buraco e ocupa tudo. E aí tá finalizado, né? Praticamente o cabelo. Evidentemente que você pode continuar modificando. Essa possibilidade de alterar e modificar é a próxima etapa que eu vou demonstrar agora para vocês, essas possibilidades. Bom, começando a última etapa do módulo 5, onde eu vou abordar o acabamento e possíveis alterações que se pode fazer em uma escultura de isopor usando o poliuretano bicomponente. A minha intenção agora é mostrar as possibilidades que existem na escultura de isopor que tornam essa técnica única, né? Na velocidade de alteração, né, de modificação de uma peça, mesmo nas etapas finais. Você tem quase 50% a mais de poliuretano escuro do que o componente claro. Com essa mistura aqui, depois que o poliuretano expandir, ele vai apresentar uma característica muito peculiar. Ele vai demorar mais para secar, 20 minutos até. Quando você tocar nele, vai estar quebradiço. É quase como se fosse uma areia aglutinada. E eu vou mostrar isso agora na peça. Vocês podem ver aqui que eu apliquei essa mistura desse poliuretano com muito mais preto, e a minha intenção aqui é simplesmente fazer uma demonstração e fazer umas alterações na peça, enfim, mudar uma proporção, puxar a anatomia. E aqui eu estou mostrando que dá para tirar esse poliuretano até com os dedos das mãos, tal a facilidade, a fragilidade dele, né? Você pode retirar esse poliuretano aqui como se tirasse, sei lá, uma sujeira grudada assim, né? Você praticamente limpa a peça de novo se você quiser. Mas você tem um tempo para trabalhar. No caso aqui eu peguei uma lixa 50. Basta você encostar que tudo cai, tudo desaba. Você só tem 1 hora mais ou menos para trabalhar esse poliuretano nesse estado. Passou esse tempo, ele vai ganhar muita rigidez. Aqui eu estou retirando com uma faca serrilhada, só para dar estabilidade no corte. E aqui agora é o mesmo poliuretano, aumentar a narina dele. Com uma lixa 80, né, no caso aqui, você puxa, né, a forma anatômica, joga aqui e vai e retira. E assim na peça inteira você pode realçar as formas da peça toda. Você só descobre que a parte foi alterada porque tem a diferença de cor do poliuretano para o isopor. Caso contrário, você nem conseguiria enxergar o que foi feito ali. A peça está praticamente terminada. O nível de detalhamento pode ser muito maior do que esse. Agora tem uma questão importante quando a gente está falando de escultura em isopor. Essa peça aqui não é uma peça final. Isso aqui, né, é uma matriz. É uma arte que deve ser revestida, e nesse revestimento você pode aplicar os detalhes. Outra coisa que é possível se fazer também com a escultura de isopor é escanear. Com esse arquivo 3D você pode, através de uma impressora 3D, imprimir em qualquer material. Eu já fiz trabalhos com esse objetivo e foi
muito bem sucedido. Inclusive, você pode, a partir daqui, você tirar uma forma, né, reproduzir ela em gesso e finalizar ela no gesso. Ou tirar ela em cera, finalizar na cera. Ou finalizar na resina. Isso aí eu já fiz muito. Peças que saem dessa matriz de isopor, um processo de forma, e você tira ela em resina. Bom, então essa é a peça finalizada nessa etapa aqui, e agora a gente vai partir para o revestimento.